Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Desejamos que a paz do nosso Mestre Jesus siga conosco na noite de hoje, abençoando, amparando a cada um de nós. O Evangelho dessa noite, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, ele nos convida a falar sobre a indulgência. O item que nos foi passado é a indulgência. É uma lição muito bonita. Eu confesso que aprendi muito durante a minha pesquisa, durante os meus estudos, porque a indulgência, a gente escuta muito falar nessa palavra, mas muitas vezes nós não sabemos o real significado dela. Eu escutava falar indulgência quando eu era menina, muito jovem, na minha pré-adolescência, e estudava no segundo grau, nas aulas de história, quando se falava sobre a Idade Média, naquela parte que nos contava que as igrejas vendiam indulgências para as pessoas. Ou seja, era como se você comprasse um pedacinho do céu. Você ia ali, pagava, a igreja te vendia uma indulgência e você era como que absorvido dos seus pecados. Mas a indulgência que o Evangelho nos traz na noite de hoje, ela tem outro significado, muito mais profundo, muito mais bonito, e é isso que a gente vai tentar reflexionar um pouquinho. A indulgência é um texto um pouquinho grande, porque tem 3 mensagens de 3 espíritos diferentes. Se eu tivesse tempo, eu gostaria de ler todas, porque, na verdade, cada uma mais bonita do que a outra. Mas a gente vai ficar com a primeira mensagem, que foi ditada pelo Espírito José, um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Eu vou ler só algumas frases, alguns trechinhos que eu marquei, que me chamou mais atenção, para a gente poder ter esse bate-papo. Diz assim: Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos o praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, e se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Que interessante, né? Então ele continua e diz assim: a indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros. Sede, portanto, severos para convosco mesmos e indulgentes para com os nossos irmãos. E termina dizendo assim: sede indulgentes, meus irmãos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade disciplina, distancia e irrita. É uma lição muito bonita, esses ensinamentos que traz o nosso irmão José. Então, meus irmãos, se nós formos analisarmos, nós vamos ver que essa palavra, ela aparece em vários contextos, e em algum momento
Nós achamos que indulgência é caridade, é perdoar, que também é isso, mas nessa conversa que a gente tem, que vamos ter hoje, nós vamos tentar aprofundar um pouquinho mais e tentar entender melhor o que Kardec, o que os espíritos superiores queriam dizer para nós que é verdadeiramente a indulgência. A referência maior que nós temos sobre a indulgência, ela está no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. E também, claro, em todas as obras de Emmanuel, de André Luiz, as obras que psicografa nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, enfim. Há vários livros sérios que compõem a nossa doutrina e que fala sobre indulgência. Mas a gente vai pegar hoje essas duas obras básicas, que é o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos, há uma questão, uma pergunta que Kardec fez, que é a pergunta 886. Está no terceiro livro dos 4, que é o livro, que é a parte que fala das leis morais. Entendemos então que a indulgência está inserida na parte moral do Livro dos Espíritos. E quando a gente fala essa palavrinha, a gente vai ver nessa pergunta que ela está dentro de um contexto da caridade. Então vamos lá, vamos relembrar, vamos aqui ler a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus. E os espíritos responderam a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então aí a gente vê que a indulgência está inserida no contexto da palavra caridade. E é muito interessante a gente pensar que Kardec perguntou o que era caridade segundo entendia Jesus. Ele não perguntou segundo nós entendíamos, porque nós somos seres ainda muito imperfeitos, muito falhos. Por isso que essa resposta é tão maravilhosa, porque é a resposta de como Jesus entendia essa palavra. É o entendimento dele e não nosso. Não é o nosso olhar que é falho, mas é o olhar do nosso Mestre Jesus. E para a gente sempre lembrar essa resposta, os espíritas usam muito relacionar com o famoso BIP, BIP, para que a gente relembre benevolência, indulgência e perdão das ofensas. São essas as 3 virtudes que compõem a caridade verdadeira no olhar do nosso Mestre Jesus. A indulgência, ela é uma dessas 3 virtudes e nos fará realizar a caridade verdadeira dentro da acepção mais ampla que Jesus entendia. Nós precisamos ter benevolência, indulgência e perdão.
E hoje nós vamos analisar mais precisamente sobre essa palavrinha tão linda que o Evangelho nos convida nessa noite de hoje. Indulgência, meus irmãos, segundo os ensinos dos espíritos superiores, é como uma reflexão, é um olhar que nós temos, para um olhar mais amoroso que nós temos quando nós vamos analisar aquilo que nós consideramos um defeito, um erro no nosso semelhante. Aquela fissura moral, vamos assim dizer, que os nossos semelhantes têm, de acordo com a nossa concepção, aquilo que seria, vulgarmente falando, como um defeito de fábrica no nosso semelhante. Então a indulgência, ela vai entrar aí. Vai ser essa reflexão que eu faço no momento, vamos assim dizer, entre aspas, desse julgamento que eu esteja fazendo com o meu próximo. É quando eu tenho, segundo disse Jesus, esse olhar mais amoroso, mais leve, mais suave, mais doce, sobre o julgamento que eu vou fazer. É olhar para o meu semelhante, para o meu próximo, ajustando, vamos assim dizer, dentro de mim, aquele termômetro interior que todos nós temos. Então a gente ajusta esse termômetro interno e passamos a ter indulgência, esse olhar, esse sentimento, porque os espíritos nos dizem que é um sentimento mais amoroso, não enxergando apenas o lado negativo da outra pessoa, que é como nós costumamos fazer. Nós enxergamos muito o lado negativo e nos esquecemos que todo ser humano tem um lado positivo, que por pior que aquela pessoa, que aquela criatura pareça ser, ela tem também um lado bom. Mas isso acontece porque tem uma fala que eu gosto muito de um espírito indiano, que ele diz assim, que a humanidade caminha, nós caminhamos em fila indiana. Isto é, nós caminhamos um de trás do outro. E que nós, simbolicamente, carregamos duas bolsinhas. E a bolsinha que está diante de nós, que nós carregamos aqui pendurada no pescoço, é a bolsinha das nossas virtudes, onde está tudo de bom que a gente tem, todas as nossas virtudes, tudo aquilo de belo que nós carregamos. Porém, também, nós temos uma bolsinha que vai pendurada atrás. E nessa bolsinha estão as coisas negativas, as coisas ruins que nós temos, os defeitos e tudo aquilo de mal que nós ainda carregamos. E como a gente caminha nessa fila indiana, um atrás do outro, o nosso próximo que está atrás de nós, o que vai acontecer? Ele só vê os nossos defeitos. Então eu achei esse simbolismo muito bonito, porque nós somos assim. Nós só enxergamos, na maioria das vezes, os defeitos que tem o nosso companheiro que caminha conosco. Nós ainda não aprendemos a ter esse olhar de amor para vermos as virtudes que ele também carrega. E às vezes, meus irmãos, a gente se pergunta, olha,
é que eu convivo com pessoas dentro da minha família, ou dentro do meu trabalho, ou inclusive na própria instituição religiosa que nós frequentamos, na nossa casa espírita. Às vezes a gente tem a impressão que nós convivemos com pessoa que só tem defeitos. A gente vê 1 milhão de defeitos que nos incomodam nessa pessoa. A gente tem a impressão que existe um deserto dentro daquela pessoa, não é assim? A gente às vezes comenta isso, nossa, mas fulano de tal é uma pessoa tão negativa, tão tóxica, parece que existe um deserto dentro dela. Só que a gente se esquece que mesmo os desertos, eles têm sempre um pequeno oásis também. É só a gente aprender a olhar para o lugar correto. Aquilo que nós julgamos, a gente é porque não teve esse olhar misericordioso, esse olhar de indulgência. Porque a gente tem que entender, meus irmãos, que nós não temos esse direito de julgar o nosso próximo, porque nós não conhecemos o passado dessa pessoa. Nós não conhecemos o contexto onde aquela pessoa está inserida, onde ela vive, como ela está vivendo, o que está passando com ela. Então nós temos que ter esse olhar de bondade e fazermos aquela pergunta: e se fosse conosco? E se fosse com nós, o que nós faríamos? A indulgência, meus irmãos, é esse olhar de compreensão com as imperfeições do nosso próximo, com o nosso planeta, com a sociedade que nós vivemos. E nós estamos precisando muito disso agora, nesse momento que nós estamos passando de transição planetária, nesse momento tão difícil onde passamos por uma pandemia que nos deixou presos, que nos deixou isolados, que mudou a nossa vida. De um minuto para outro, nós fomos dormir livres e acordamos no outro dia presos, encarcerados. Então, isso provocou e provoca um estresse muito grande. As pessoas estão passando por momentos difíceis, de falta de trabalho, de perca de seres queridos. Estão muito raivosas, muito nervosas. Então, o planeta necessita dessa indulgência. E o planeta está nos convidando, ou melhor, nos obrigando, entre aspas, a essa transformação moral, espiritual, a essa reforma íntima, onde cada um de nós outros vamos ser aquele trabalhador da última hora na construção de um mundo melhor. Esse é o convite do Evangelho de Jesus. Esse é o convite da doutrina espírita. Jesus já havia nos alertado há mais de 2000 anos atrás, quando passou por aqui, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, ele disse: não julgueis, para que não seais julgados. Ele nos alerta que da mesma maneira que nós julgarmos, nós seremos também julgados. Aí entra essa palavrinha, indulgência, que é esse julgamento feito com esse olhar, com esse sentimento de amor. A indulgência vem muito ligada ao coração, porque é um sentimento.
Isso é muito interessante nós analisarmos. Então, é um alerta do nosso Mestre Jesus, que é o governador espiritual desse planeta, para nós. Ele diz mais ou menos assim: olha, cuidado com a maneira que você julga as outras pessoas. E hoje, meus irmãos, até os médicos, os cientistas, os pesquisadores, espíritas ou não, eles já nos dizem, nos ensinam que quando nós fazemos um julgamento, naquele momento nós estamos irradiando um sentimento. Porque quando nós julgamos, nós irradiamos um sentimento. Só que tem um detalhe que eles nos ensinam, que todo esse sentimento, toda essa energia, boa ou ruim, que nós irradiamos para o nosso próximo, ela ficará primeiramente dentro de nós. Nós temos que parar e analisar isso. Por isso é que Jesus diz que da maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então o Evangelho nessa noite nos convida a termos esse olhar amoroso como tinha Jesus. Claro, dentro da nossa capacidade, que é limitada, que é pequenininha, mas que nós podemos e devemos melhorar. Vamos nos lembrar de alguns exemplos de indulgência que Jesus nos deu quando passou por aqui há 2000 anos atrás. Nos lembramos, por exemplo, daquela passagem de Zaqueu, que todo mundo conhece, que virou até música, né, muito cantada nas casas espíritas, que fala: entra na minha casa, Jesus, entra na minha vida, cura todas as minhas feridas. A história de Jesus com Zaqueu é linda, porque Zaqueu era um cobrador de impostos e ele não era bem visto pela sociedade daquela época, que considerava ele avarento, porque ele era cobrador de impostos e ele era avarento, mas ele tinha algo bom dentro dele. E um dia ele fica sabendo que Jesus ia passar por um determinado lugar, e dizem nas escrituras que ele era muito baixinho de estatura e que ele sobe numa árvore, no sicômoro, alguns autores dizem uma palavrinha diferente, mas eu acho que não tem muita importância isso. Ele subiu para poder ver Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu irei na sua casa. Então é uma passagem linda, porque Jesus enxergou naquele coração avarento um grande trabalhador, que ele foi efetivamente, depois que conheceu Jesus, ele mudou de vida e logo futuramente foi um dos grandes trabalhadores da obra da edificação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus teve indulgência para com ele e teve esse olhar amoroso. Jesus também teve esse olhar amoroso quando ele curou o cego Bartimeu. Uma passagem linda também dos Evangelhos, onde nos conta que Bartimeu era cego de nascença e que ninguém se importava com ele. Era uma pessoa que para a sociedade não tinha nenhuma utilidade, e ele buscou por Jesus e pediu para ser curado. E Jesus identificou nele, através dessa sua indulgência, desse seu olhar amoroso, Jesus identificou nele um grande trabalhador que poderia receber aquela cura.
E efetivamente ele foi curado e depois passou a glorificar a obra do Senhor. Jesus também teve essa indulgência com nossa querida Maria de Magdala. Eu considero Maria um dos maiores exemplos de transformação moral da história do cristianismo, porque ela superou um vício. E, meus irmãos, é muito difícil superar um vício. Ela, que era uma prostituta, que ela era considerada a mulher dos 7 demônios, porque trazia consigo vários irmãozinhos sofredores, obsessores, mas ela também foi ao encontro de Jesus. E Jesus também, com esse olhar amoroso, ele enxergou nessa mulher todo o potencial de amor que ela tinha guardado. Ele não viu a prostituta, ele não viu a obsediada, ele não viu os defeitos que ela tinha, mas ele viu o potencial de amor que havia dentro dela. Quem quiser conhecer a história dela, vai lá no livro Boa Nova, que é um dos livros, na minha opinião, mais lindos das obras espíritas, porque é um livro que nos convida para voltar aos tempos que Jesus vivia aqui. São histórias que passaram há 2000 anos atrás, e nós mergulhamos nesse livro e nos sentimos como se nós estivéssemos aí, vivendo com Jesus, caminhando lado a lado com ele. A história de Maria de Magdala é linda. Eu convidaria a todos para ler e conhecer a história dessa mulher que, quando Jesus desencarnou, ela foi a primeira que viu a ele. Ela foi viver com os leprosos e viveu com eles até o momento da sua morte. E conta lá no livro Boa Nova que ela foi acolhida, recebida pelo próprio Jesus, que disse a ela: minha filha, descansa, amaste muito. Porque Jesus teve para ela esse olhar amoroso, compreensível, esse sentimento doce e fraternal, como diz o nosso irmão José. E também nos lembramos do nosso irmão Pedro, que era frágil, que negou o Cristo 3 vezes, mas que Jesus também viu nele aquele trabalhador, aquela pedra, aquela rocha que ele era, e que efetivamente depois ele dirigiu todos os discípulos na Casa do Caminho, que era, entre aspas, um centro espírita daquela época, que acolhia, que recebia os doentes, que curava. Então Jesus também foi indulgente para com ele. Então são pequeninos exemplos, somente para que nós possamos entender esse olhar indulgente que Jesus teve para enxergar as belezas que existem no ser humano e que ele continua tendo para cada um de nós. Porque nós damos muito trabalho, todavia, ao nosso mestre, porque muitos de nós ainda nos encontramos como um barco sem rumo, perdidos à deriva no oceano. Mas na noite de hoje, o Evangelho nos convida a essa reflexão, a sermos essas pessoas melhores. E eu gostaria de terminar com uma historinha bem rápida que contava o nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Seguramente muita gente conhece essa história. Ela aparece em muitos livros, que é a história do pedacinho de barro.
onde Chico Xavier nos conta que um dia era um dia muito chuvoso. Estava chovendo muito, num bairro muito pobre, muito humilde. Era um bairro que não era asfaltado. Então havia muito lama, muitas poças de lama, né? Poças de água suja, barro. E havia um homem caminhando pela rua. E ele estava irritado, nervoso, porque se havia molhado, havia respingado barro na sua roupa, na sua calça. E ele ia blasfemando, nervoso, irritado, como fazemos muito de nós que reclamamos de tudo. Se tem sol, nós reclamamos que estamos com calor. Se chove, nós também reclamamos. Então, às vezes, a gente fica meio que parecido com esse homem que caminhava pela rua. Mas, de repente, no meio de tanta lama, ele começou a sentir um perfume muito suave, muito gostoso, uma fragrância de flores, de campo, e começou a buscar, a olhar para todos os lados para poder descobrir de onde vinha aquele perfume tão doce, tão suave. E ele olhava para um lado, só via barro, lama, sujeira, mas ele foi caminhando e ele percebeu que conforme ele caminhava, conforme ele avançava, aquele cheiro de perfume também ia aumentando. Até que ele percebeu que aquele perfume vinha de uma poça de lama que estava no chão. E no meio daquela pocinha de lama havia um pedacinho de barro. E ele percebeu que o perfume vinha daí. Então ele começou a dialogar com aquele pedacinho de barro. E ele disse assim, nessa fábula maravilhosa, que tem um valor extraordinário simbolicamente. Ele perguntou ao pedacinho de barro: oi, você é um pedacinho de barro que está no meio da lama. Como é que pode exalar tanto perfume? De onde vem esse perfume, se você está no meio da lama? Então o pedacinho de barro, que era muito humilde, disse para ele: olha, eu estou exalando esse perfume é porque, apesar de ser um pedacinho de barro, um dia eu fui chão num depósito de rosas. Meus irmãos, todos nós também um dia fomos chão num depósito de rosas, ou seja, todos nós trazemos dentro de nós esse potencial divino. Cabe a cada um de nós descobrir, através deste olhar doce e amoroso, que é a indulgência. Um beijo muito grande no coração de todos vocês. Muito obrigada pela paciência de me escutar. Agradeço de coração e muita, muita saudade.